Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do nosso Esporte em Campo e para nossa alegria hoje estamos contando com integrantes do Araruama Futebol Clube que se prepara para a disputa do Campeonato Estadual da Série A2, versão 2024. Eu vou apresentar um dos fundadores do clube, o Dr. Fernando Capitão Mor, que gentilmente atendeu o nosso convite. Olá, tudo bem, Dr. Fernando? Olá, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Falar do Araruama é sempre um prazer, né? Uma história muito legal. E fazer as pessoas saberem dessa história é legal demais. Assim. Certamente, um clube tão jovem, já com uma história tão bonita, diga-se de passagem, acesso e mais acesso. Verdade, uma história de sucesso. Né? Exatamente. Com todas as dificuldades, né, Tiago? Falei antes. Eu me lembro que em certo momento eu ainda disse o Araruama contra tudo e contra todos. A gente vai falar sobre isso, certamente. Ele também é um outro amigo nosso, um grande desportista de Araruama. Eu me lembro muito bem dele trabalhando na área amadora, que é um esporte tão complicado também, porque não é fácil você trabalhar com futebol amador. Muitas vezes você tem que colocar a mão no bolso, ao contrário do que muita gente imagina. Meu amigo Tiago Jardim. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Fernando. Obrigado pelo convite. Espectadores do Esporte em Campo, programa muito bacana. Vamos contar um pouquinho da nossa história aí, história do Araruama, né? E espero contribuir aí para a grandeza desse programa. Muito bem. Doutor Fernando, o que leva 3 médicos, eu até gostaria que o senhor citasse os nomes dos demais fundadores do Araruama Futebol Clube, mas o que leva 3 médicos a empreenderem no futebol, a fundarem um clube de futebol profissional? Pergunta de R$1 milhão, né? Exatamente. É a pergunta que todo mundo faz pra gente há muito tempo. E assim, eu, Vitor Nametala, outro médico da cidade, muito conhecido. Isso. E Álvaro Michele, né? Outro médico também, colega da cidade. A gente tinha uma paixão pelo futebol. O Álvaro era muito ligado ao rubro, como torcedor, como até ajudou na gestão do rubro, nesse final do rubro, já com todas as dificuldades, o rubro fora da cidade. E a gente se aproximou, além de ter amigos em comum na medicina, a gente se aproximou nessa tentativa dele de manter o rubro funcionando. Então o Álvaro me ligava, tipo assim, o Rubro vai jogar amanhã em Campo Grande e, tu tem como ajudar com alguma coisa para pagar o borderô? E eu ajudava, e a gente... Eu tô vendendo uma camisa aqui do Rubro, eu tô vendendo um uniforme, você me ajuda? Ajudo. Eu nunca vi um jogo do Rubro. E a gente acabou se aproximando, porque o Rubro já na época já estava acho, se não me engano, jogando em Campo Grande. Exatamente, ele chegou a jogar em Campo Grande, no Ítalo Delcima, jogou também lá no estádio do Bangu Atlético Clube, Moça Bonita. E assim, eu nunca tive o prazer de ver um jogo do Rubro, mas eu já comecei a interagir com ele nesse cenário e achava muito legal ele tentar manter essa chama acesa do futebol da cidade, né? Por mais que já não estivesse na cidade, que já não tinha atividade profissional, quando eu cheguei na cidade já não tinha uma atividade profissional e de futebol profissional. E o Vitor já era mais próximo de mim, meu amigo e pessoal, e a gente sempre gostou muito de futebol, torcemos para a mesma equipe de futebol profissional, sempre jogamos futebol junto, e acabou que as coisas a gente foi se aproximando e chegamos a um momento onde a primeira ideia foi tentar trazer o futebol do Rubro de volta para a cidade. O Álvaro tinha esse sonho de tentar trazer Eu me lembro exatamente que houve, não um movimento, mas houve um certo até burburinho, eu diria, de algumas pessoas interessadas na volta do Rubro. Isso. Que eu me lembro que a primeira edição do Rubro era o Rubro Atlético Clube. Aí depois, com a fusão do Rubro com então o Clube de Xadrez, surgiu o Rubro Social Esporte Clube. Isso, exatamente. E aí já foi esse final do Rubro, esse Rubro que já estava fora da cidade, já tinha perdido um pouco da identidade, da relação com as próprias estruturas físicas dele na cidade. E o Álvaro tentou, no primeiro, falou assim, eu acho que eu consigo convencer o pessoal que está na administração do Rubro a trazer o Rubro para Araruama, porque é a única maneira de não acabar. Porque se o Rubro continuar no Rio de Janeiro, vai acabar, não tem como. Eu não vou ter força suficiente para fazer isso continuar acontecendo. E a gente tentou, e ele foi até as pessoas que administram o Rubro,
Só que não houve um consenso, não houve um acordo. Ele voltou muito frustrado com isso. Sim. Porque ele entendia que continuar tocando rubro naquele cenário, fora de Araruama, era algo que ele mesmo não conseguia mais, né? Porque, assim, as pessoas ajudam, mas querem ver, né? Querem estar sabendo, querem acompanhar. Ainda mais que já tinham o hábito de acompanhar o rubro na cidade. Uma vez criado a questão de estatuto, registro na federação, e num primeiro momento houve um acordo com o SEAC, o Centro Esportivo Arraial do Cabo? Exato. Então, o que aconteceu foi isso. O Miquel não conseguiu esse acordo com o rubro, que já seria algo como assumir o departamento de futebol, como se fosse uma SAF, né? Hoje está muito famoso, na época não tinha esse termo. Exatamente. E aí a gente conversou e falou, não tem como, não dá. Então vamos montar um clube novo. Né? Eu, ele e Vitor, na mesa no Pirata, conversando no sábado, resolvemos montar um clube. Vamos montar um clube na cidade, então vamos montar um clube no Definimos o nome, era aniversário da cidade, né? A gente estava de feriado, era um feriado na cidade, no dia da conversa. E surgiu a ideia do Araruama Futebol Clube. E aí a gente foi na federação para tentar saber o que a gente tinha que fazer para inscrever um clube novo. E aí a gente teve a resposta que custava 500 mil reais. Se eu não me engano, era 500 mil reais. E se eu não me engano, hoje custa o dobro. Hoje está mais caro. Deve ser em torno de... Eu não sei, me a parece que federação custa o agora dobro criou hoje. algumas vias. Assim, se você for um clube que já é amador e joga ligas amadoras há mais de 2 anos, você tem um desconto. Se você é reativação de um CNPJ antigo, tem outro valor. Mas, assim, perfeito. Existem caminhos que podem facilitar também. Só que na época era um clube novo e o valor era muito alto. E aí o Álvaro Michele, chamar de Álvaro é estranho para quem é do meio do futebol. Exatamente. O Michele, ele já conhecia muita gente do meio do futebol, porque nessas andanças do rubro, ele, médico, acabou também trabalhando como médico de várias agremiações menores, né? Fez amizade com muita gente. E uma das agremiações que ele tinha muita amizade era o pessoal do Arraial do Cabo, na figura do Dr. Valquir Pimentel, ex-árabe. Saudoso Valquir Pimentel, que era o dono do Arraial do Cabo. E o Valquir Pimentel, vendo a frustração do Miquel de não conseguir nem trazer o rubro, nem montar o Araruama novo, ele falou assim, olha, eu estou parando o Arraial do Cabo. Meu time está em dia, não deve nada na federação, só que estou cansado, moro no Rio, vim para cá para... E não tinha o apoio também no município, à época não teve apoio nenhum. Exatamente, naquele cenário lá em Arraial ele não tinha apoio, acho que não estava nem conseguindo jogar no campo, não tinha laudo, e pronto, ele se desgastou com isso, e aí sinalizou isso para a gente, olha, por que vocês não montam o Araruama, que é o sonho de vocês, e a gente joga em parceria, fica o SEAC e Araruama. Vocês jogam com o CNPJ do Arraial do Cabo. Para mim é interessante, eu confio em vocês são pessoas idôneas, né? No caso, confiava até mais no Miguel, depois conheceu a gente. Vocês não vão atrapalhar em nada a história do meu clube, pelo contrário, vão impedir de parar o clube, né? Porque quando você para o clube, você fica 2 anos impedido de jogar, você tem uma multa. Então é muito difícil você parar um clube e retornar. Exatamente. Ainda mais no cenário da idade dele. Isso. Então ele falou, é bom que eu não paro, né? Não acabo o clube, porque se eu parar vai acabar. E dar o oxigênio para vocês começarem a falar de futebol na cidade, para ver se surge de novo essa questão do apoio das pessoas, do poder público, dos empresários começam a gostar dessa ideia e a gente conseguir fazer esse bolo crescer. A gente gostou da ideia, só que assim, foi uma ideia muito boa, só que não teve a sequência que a gente imaginava. E um dos grandes motivos é porque a gente não tem estádio na cidade. E isso foi algo que é uma bola de ferro amarrada na perna do Araruama. Exatamente. É algo que é preocupante, porque o desportista araruamense, eu não vou falar o torcedor do Araruama, porque ele está naquele período de transição, aquele período de captação de torcedores, mas o desportista, de um modo geral, a gente sabe que o desportista de Araruama, ele gosta muito de futebol também, que é uma característica do futebol brasileiro, e não seria diferente com a nossa cidade. E o que acontece?
ele acaba sendo privado de ver o Araruama jogar, mandar jogos oficiais na sua própria cidade, porque não há uma praça de esportes, ou seja, não temos um estádio que atenda, e me parece que não há um mínimo de interesse também por parte de autoridades, isso sou eu quem está dizendo, autoridades no sentido de transigir isso, tornar isso possível. Sem dúvida. Inclusive, o Araruama está fazendo 8 anos de existência esse ano. Se você perceber, é o mesmo grupo político que está há 8 anos. Exatamente. E a conduta tem sido a mesma, sem querer, sendo Não, só justo. Sendo só justo. Exatamente. Não há uma modus operandi crítica velada, não, de forma nenhuma. É uma crítica ao não apoio ao esporte. Exatamente. Mas, assim, eles foram coerentes esse tempo todo. Eles nunca apoiaram. Então, a gente pegou, infelizmente, 8 anos do mesmo grupo político que não enxergava ou o Araruama ou o esporte como algo que fosse prioritário para o plano de governo deles. E eles assim se comportaram esse tempo todo, se comportam até hoje. O Araruama vai jogar mais um campeonato sem apoio nenhum. O estádio foi municipalizado há 1 ano, e a gente tem há 1 ano o pessoal botando um tijolinho em cima do outro, e a gente vai de novo não ter estádio para jogar em casa. Então, assim, a gente fica assim, um estádio que, a gente conhece. O estádio ali do Guanabara, que agora vai ser municipal. Um estádio que não precisava de uma reforma, assim, para você jogar. Uma coisa tão morosa. Exatamente. Eu me lembro, por exemplo. Quer dizer, a nossa visão é essa. Se a gente tivesse condições de ter pego o estádio, e isso também faz parte das várias tentativas que a gente teve, eu sei disso. Com certeza a gente não faria uma reforma nem tão grande, nem tão bela, mas o estádio estaria em condições de jogar. Eu me lembro, Tiago, que no interior de São Paulo, claro, você é bem mais jovem, não pegou isso, mas houve uma época que o Taquaritinga, de uma cidade que tem menos de 60 mil habitantes, Taquaritinga também já disputou o Campeonato Paulista da Elite. Inclusive o Edmilson, que depois jogou no Barcelona, foi revelado pelo Taquaritinga, ele começou lá. Naquela época, quando o Taquaritinga surpreendeu a cidade, conseguindo o acesso, a cidade teve exatamente 4 meses para construir um estádio com capacidade para 30 mil pessoas. Sabe o que aconteceu? A população de Taquaritinga meteu a mão na massa. Meteu a mão na massa. Diuturnamente. Né? Dia e noite, todo mundo ali, em 4 meses foi construído o estádio. Ou seja, quando você quer, você faz. Que história, né? Fantástico. A gente usa muito como estímulo para a gente sempre conversa, a gente que gosta de futebol. O Vila Real da Espanha foi semifinalista de Champions League. O Submarino Amarelo. Teve Forlan, Riquelme, Marcos Senna, grandes jogadores, né? É uma cidade de 30 mil habitantes. E aí? Então, assim... E o estado de São Paulo é um bom exemplo disso. Você pega Novo Horizonte, que é uma cidade que tem 45 mil habitantes, tem um time que joga... o Campeonato Paulista está na disputa do Campeonato Paulista, fase semifinal. Brasileiro da B pela primeira vez no ano passado e quase subiu para a elite. Cidade de 45 mil habitantes. Saquarema, que é menor que a gente, estava com 3 times na Série A. Com 3 times. Saquarema com menos de 100 mil habitantes. Cidade, mas é um time que passou a integrar. Ficou com Sampaio e com Boa Vista. O nome de Saquarema. Tradicionais da cidade mesmo, né? São 3 times jogando na mesma cidade. Né? Nessas andanças, Tiago, agora entrando na sua parte como treinador, como auxiliar técnico também do Araruama, em determinados momentos que você atuou também, inclusive no Sub-20, né? Tem isso também. Eu iniciei no Sub-20 em 2018, né? Um convite do Michele, né? Era que eu conhecia mais na época, né? Já conheci o Fernando assim, né? Por nome, depois a gente veio a reduzir aí, aproximar, né, a amizade. Hoje é um cara que eu tenho como um dos meus melhores amigos. E em 2018 o Michele me fez o convite. Na verdade, ele me fez o convite para ajudar no Rubro em 2013, se eu não me engano. Tá vendo? Só que ali... Corroborando. Ali, a gente, né, eu entendi uma coisa de futebol, a pessoa que estava lá pensava totalmente diferente, então eu não consegui caminhar daquela forma. Era bem complicado ali, aí eu pedi desculpa ao Michele, aí segurei mais um tempinho. Em 2018 surgiu o convite, a oportunidade, né, de suceder o Ocimar, que em 2017 estava como treinador do Sub-20. Em 2018 ele foi profissional e assumiu o Sub-20. Aí ali começou uma história, né, no Araruama. História que eu considero linda, que eu tenho muito orgulho de estar sempre falando, que acrescentou muito na minha vida como pessoa, como ser humano.
Exatamente, Aprendi muito com esses quando caras. eu falei com você sobre o fato de você ter atuado, sabe, tanto na base como também no profissional, exatamente pegando o gancho daquilo que falávamos com o doutor Fernando a respeito do apoio dessa ou daquela cidade para o clube local. Houve algum momento em alguma cidade do estado do Rio de Janeiro que você percebeu que ali, aquele clube, aquela agremiação tem apoio do município? Cara, a gente... Porque me parece uma coisa meio A difícil gente rodou ver no muito, estado do Rio de a gente Janeiro. rodou muito, fui em muitas cidades, a gente percebia que algumas cidades tinham assim, injetavam no clube local, né? Na época que eu estava no profissional, que em 2018, sub-20, 19, fui profissional. Profissional, a gente enfrentou o Magiense, por exemplo, que tinha um aporte considerável da É prefeitura. o Alviverde, né? É. Magiense. Considerável. O Maricá foi praticamente. O Maricá é um exemplo É um inequívoco. exemplo, Me criado parece, pela Secretaria de Esporte. inclusive, me parece que esse ano ele manda os jogos lá no estádio construído em Cordeirinho. próprio, né? Exato. Ou seja, já deixa de jogar em Moça Bonita, bem longe Exato. da sede do clube. Macaé tinha muito apoio da prefeitura, o Serra Macaense também. Serra Nosso Macaense, primeiro Macaé. ano como profissional, a gente jogou contra o Serra Macaense no estádio lá em Macaé, esqueci o nome agora. Moacizão. Cláudio Maceira Azevedo. Exato. E o Moacizão que tinha sido estádio que o Flamengo tinha mandado jogos no Campeonato Brasileiro no ano anterior. Exatamente. Então a gente jogou no estádio uma quarta-feira à noite. Eu fui nesse conta aí, jogo. A gente foi, né? Uma neblina na volta, né? Cada história a gente voltando na neblina. Futebol permite isso, né? Essas histórias. Nessa época eu estava só como torcedor, mas... Ele foi como torcedor, né? Não foi como né? Mas membro da comissão. Mas era um né? torcedor que frequentava o vestiário, É. né? A gente já era uma amizade grande. E a gente jogou lá, e aí ao final a gente perdeu os 2-0, mas fez uma boa partida. E ao final do jogo, o presidente do Serra Macaense, que é o presidente até hoje, o Rodrigo, né? Na verdade é o pai dele, e eles trabalham juntos. Eles foram até o vestiário conhecer a gente, elogiar o trabalho, foi um bom jogo. E saber que Araruama é esse, que a gente não conhecia e tal. E a gente bateu um papo no vestiário. E assim, o estádio era cedido para eles na época com iluminação, 10 funcionários, né? E toda a estrutura do estádio por R$200 por jogo. Quer dizer, Olha que Valor incrível. simbólico. Olha, Aí, o valor simbólico, Não, R$200 simbólico. Era 200, R$250 por jogo. Não, era essa a ordem de Por um valor simbólico. Era um valor simbólico. Então, quer dizer, olha o nível do apoio. Ele falou, só o que eu vendo, eu lembro exatamente dessa frase, só o que eu vendo de camarote aqui já me aguenta minhas contas. Porque o estádio preparado É o pra que, isso. é o que eu sempre bato nessa tecla, é exatamente essa questão. A questão não é ao contrário do que muita gente imagina quando fala, porque São Paulo e as cidades são ricas. Não se trata disso. Se trata exatamente de abrir as portas, dar o apoio necessário que os clubes precisam. Ninguém está pedindo dinheiro para esse ou aquele clube, não é isso. Está pedindo apoio, Exato. a logística. A gente precisa, vamos falar do Araruama, sem falar em dinheiro, porque sempre quando a gente fala em dinheiro, cria um viés muito grande. Dinheiro. Não, então vamos falar do que a prefeitura poderia ajudar a gente sem ser dinheiro em espécie. Estádio. Os jogadores invariavelmente precisam de cestas básicas, de ajudas. Exatamente. O clube sempre precisa de psicólogo, de preparador físico, de fisioterapia, de exames, de tratamentos médicos. Então, assim, as divisões de base têm um link muito forte com a educação. As escolas, né? Eu não tinha atentado para esse detalhe, importantíssimo também. Entendeu? Às vezes, por exemplo, a gente fez uma parceria com o clube de Roraima, o Náutico, e eles, esse ano, então é uma coisa que a gente pode... o Juari que vai trabalhar como treinador lá? Isso, exatamente, Juari. E aí eles ficaram aqui treinando com o sub-20 o profissional esse início do ano, e o profissional já foi para lá. E, a gente teve dificuldade de conseguir escola para as crianças, tá me entendendo? Tipo assim, a escola dos meninos sub-20 que ainda precisam estudar. Assim, uma dificuldade que a gente não tem por que existir. A gente não consegue um ônibus. Um ônibus para ir jogar fora. Nem que seja em São... Infelizmente, a gente joga sempre fora. Né? Infelizmente, de uma maneira ou outra, é fora porque não tem um estádio que atenda o Araruama. A gente não consegue um ônibus para transportar a gente.
eu acho assim, é inimaginável para mim que o poder público não possa conversar com uma empresa que milite na cidade e falar assim, gente, apoie o nosso esporte. Eu não consigo imaginar que não possa haver essa conversa. Tiago, eu fico imaginando exatamente a busca na captação de recursos, na captação de patrocínio, até mesmo o departamento para criar fontes de renda para o clube é sempre algo bem complicado quando você fala de uma situação assim. Até para a gente conseguir uma pessoa que possa fazer isso, né, montar esse núcleo, é complicado, porque o clube hoje, na realidade, né, até que a gente evoluiu bastante, mas teria que remunerar essa pessoa, para essa pessoa estar disponível para visitar as empresas, né, visitar os órgãos públicos, né, elaborar projetos para tentar viabilizar verbas, né, públicas, né. Então, até nesse setor a gente passa essa dificuldade. Falando em relação a ônibus, essas coisas, assim, ano passado eu retornei para o Sub-20, né, a convite do Dr. Fernando dessa vez, e tem uma situação que deixa bem claro, né, sintetiza bem essa situação que ele falou do ônibus, que a gente foi, acho que na penúltima rodada a gente foi em Campos jogar com o Americano. E aí a gente, né, com todo o custo que a gente tem, né, todo ano, foi uma van, levando, sei lá, 17 atletas. A comissão foi no carro do Michele, separado. Sim, sim. E chegou lá, tipo assim, lá em Campos, almoçou, né, chega no horário certo, mas chegamos já em cima, sei lá, faltando 2 horas pro jogo. E aí o jogador sai daqui de Araruama, sei lá, 6 horas da manhã, vai encolhido numa van de 16, 17 lugares. Olha, com a não perna é fácil. Estática ali durante 4 horas de viagem daqui para Campos. E quando a gente chegou lá, hoje o Americano está com uma estrutura bacana, eles estão montando um centro de treinamento com estádio, né? Tudo junto. E a gente chegou no estádio, os jogadores do Americano estavam saindo do alojamento, né? Todo relaxado, tinham acabado de acordar depois do almoço. Então foi um jogo que ficou bem nítido, que isso fez a diferença. Porque foi um jogo que a gente se comportou bem, assim, enquanto teve perna. E o Americano estava brigando nas cabeças lá, eu acho que era ele e o Artsul, no primeiro e segundo colocado ali, com praticamente 100% de aproveitamento. E a gente foi tomar um gol 46 do segundo tempo. Estava 0-0 até então, a gente jogando de igual para igual. Só que teve um momento que a gente sentiu o cansaço. Não tinha como a gente competir com uma equipe que estava acordando na hora do jogo, né? Almoçou cedo, estava no seu alojamento, deitado, todo mundo com a meiazinha no pé, bem relaxado, e foi para um jogo dentro de casa, né, com toda a estrutura. É lógico que a gente entende o sacrifício que esses caras têm, né, a luta, mas assim, há uma discrepância em relação a isso. Por isso que a gente pede tanto por esse apoio. Falando em apoio, eu me lembro também de algo tão necessário que é um centro de treinamento. Como é que está o trabalho, doutor Fernando, nesse sentido? Então, o centro de treinamento é uma necessidade urgente para o clube, né? Porque a gente, das várias situações que travam o crescimento do Araruama, uma é essa. Por quê? Todos os clubes, a grande fonte dos clubes é revelar jogador. Né? Exato. E cada vez mais os outros clubes, investidores, querem jogadores mais novos. Hoje em dia, eu tenho um primo que é empresário na Europa e ele fala que eles querem jogador de 16 anos. Quer dizer, eu não sei nem como te falar legalmente como é que um menor de idade pode ir para a Europa. Exatamente. Com certeza tem um caminho. Então, assim, o que ocorre? A federação obriga a gente a jogar, sempre obrigou a jogar o profissional e o sub-20. E aí, 17, 15, 13 eram opcionais. O que acontecia? A gente não tinha dinheiro suficiente, jogava o profissional e o sub-20 e não conseguia fazer as divisões de base. Então, o que poderia revelar um jogador que mudasse sua história, a gente não conseguia fazer. Só para mostrar o quão correto o doutor Fernando está na sua linha de raciocínio, Tiago e amigos, o futebol uruguaio só tem 2 clubes considerados grandes, né? Ganhadores de Libertadores da América, o Nacional e o Peñarol. Alguém fala, mas e o Racing, né, que é um time verde e branco, ao contrário do time argentino, que é azul e branco, né? O Racing, o Danúbio, o outro clube lá, o Liverpool, né? Não, esses clubes, eles dependem de uma coisa importante, que é justamente o trabalho de base. Quando eles conseguem vender um atleta por ano, esse é o objetivo, negociar um atleta por ano. Isso significa faturamento para o ano seguinte.
É uma máxima do futebol uruguaio na atualidade. Ou seja, isso prova que a sua linha de raciocínio é perfeita. Ou seja, tivesse já o apoio para a base, um centro de treinamento para a base, essa base daria o suporte para o Araruama também. Seria mais um instrumento. Era o caminho para a gente poder virar essa chave financeira, para não ter essa chance. Correto. E é o que acontece. A gente só existe, o Araruama só existe para os nossos amigos do Radar, clube tradicional, né? De amador da cidade, nos abraçaram desde sempre. O Araruama só existe por causa deles. Porque a gente treina lá desde que foi fundado. Pra você ter uma ideia, não é desde que foi fundado. A primeira peneira do Araruama foi no Campo do Radar. Foi no Campo do Radar, me lembro disso também. É o primeiro dia de existência do clube. O primeiro jogador descoberto, né, foi no Campo do Radar. E desde então, ele sempre foi a nossa casa. Então a gente nunca teve um campo próprio, o nosso campo sempre foi o Radar. Mesmo quando a gente alugou a União por um período de 3 anos, o Radar sempre foi nossa base ali junto com a União. Então o que acontece? A gente hoje, esse ano, vai inaugurar um campo, né? Que o meu sócio, Michele, ele comprou um sítio para ele, pessoal, Correto. E fez um campo ao lado, que é apaixonado por futebol, sabendo da nossa dificuldade. A gente conseguiu também, de alguma forma, ajudar a esse sonho acontecer e foi construído um campo de treino muito legal, tamanho oficial, com vestiário, com tudo. A gente vai começar a treinar o profissional no nosso campo. Mas é absolutamente insuficiente um campo. Um campo, assim, é um campo mesmo sendo bom, mesmo estando com a estrutura toda direitinho, há o desgaste natural de vocês de treinar ali todo dia. Perfeito, tem o desgaste. Então, assim, o Radar vai continuar sendo se Deus quiser, a nossa base de apoio também, junto. O 15 de novembro, hoje em dia, é um local onde a gente tem 2 horários também que ajuda muito a gente, lá com o Fábio, né, o presidente, que é um grande parceiro. O pessoal do Areal também sempre que bom, ajuda a o pessoal do gente. Areal também. Com o Sub-20, a gente manda os jogos do Sub-20. Itatiquara também lá. ajuda. Itatiquara, Campo Vaguinho bom também, lá, Itatiquara. Vaguinho ajudou Agora, um muito, outro campo Sub-20. muito bom, eu já estou citando, não sei se houve contato, o do Palmeiras também. Palmeiras é Esse foi sensacional. maravilhoso aquele campo, O né? problema do Palmeiras é o deslocamento. É, Assim, a para os jogadores que vão distância, treinar. exatamente. Eventualmente ir ao Palmeiras é maravilhoso. O problema é todo dia aí cria essa dificuldade de logística. A logística. Então o que acontece? A gente precisa do quê? De um CT. Um CT, quando a gente fala em CT, eu acho que as pessoas pensam em Flamengo, em Ninho do Urubu. Gente, a gente precisa de um alqueire de terra e 4 campos. E 2 vestiários. É isso que a gente precisa. Depois a gente vai construindo. Depois pensa no Ninho da Arara, por que não? A gente fala Bosque da Arara, que é a ideia. É Bosque da Arara. Na verdade, existe um projeto sim. no desenhado, né, o Bosque da Arara, mas que nunca saiu do papel. Na verdade, a gente fez um bosque lá no sítio do Michele, né, mas que é uma situação que vai ajudar muito o clube, mas que definitivamente não é a solução para o que a gente precisa. Ô, Thiago, aproveitando você que sempre trabalhou mais com o elenco, né? Dentre os meninos da base e também do time principal do Araruama, que participaram das chamadas peneiras, etc. e tal, e que o Araruama, obviamente, acabou perdendo exatamente por essas questões que nós falamos. Cita alguns pra gente que estão hoje atuando em outros clubes. Não, vou falar sobre alguns do ano passado, né, que se destacaram até jogando abaixo da idade, que é o Cauê, que a gente, né, assinou um contrato profissional com ele, está emprestado ao Sampaio, correto? Está emprestado ao Sampaio Correia. Tem, eu não sei qual é a situação do Rafael, lateral esquerdo, mas também está no Sampaio Correia, um moleque muita qualidade, Olha, um garoto sensacional. Passou pelo Araruama também. Estava com a gente aqui. Agora, falando de voos mais altos, teve um menino que passou na base aqui, o Endson, né? Passou com o Cimar, passou comigo. Depois jogou alguns campeonatos pelo Sampaio e teve uma ascensão grande que foi vendido para o Ceará na época. Jogou o Campeonato Brasileiro, fez gol da vitória contra o Atlético Paranaense. Um garoto bom que a gente descobriu aqui, né? Tem uma história até, algumas histórias assim. Sim. O Endson chegou aqui para Peneira sem chuteira. Olha, eu gosto dessas histórias. Isso enriquece muito o futebol. Isso até emociona a gente. É emocionante. A gente já viveu muita coisa desse tipo, entendeu? E aí o Anderson chegou sem chuteira. Não, que eu queria fazer um teste. Você veio fazer teste o quê, menino? Você não trouxe chuteira? Olha. Não, eu não tenho chuteira. Mas eu jogo bem.
Fulano, Ciclano, Beltrano, arruma a chuteira. Quanto você calça? 40, 41, não lembro agora. Então bota a chuteira e vai pro campo. Jogou 10 minutos, estava aprovado. A história dele é marcante. Olha E hoje ele está na Arábia, né? Ele voltou da Arábia, jogou o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova e agora foi pro Ferroviário. Ferroviário lá do Ceará, o chamado Ferrim, isso, que é a terceira força do futebol cearense. Vai jogar a Série C do brasileiro, né? Acredito que é a Série C. Ele já tinha passado lá, eu acho que ele saiu de lá pro Ceará. Isso. Já tinha ido emprestado pelo Sampaio, se eu não me engano. De lá ele foi do Sampaio, se não me engano, Sampaio pro Volta Redonda. Ele ficou um tempo. Jogou um tempo Volta Redonda, de lá foi pro Ferroviário. Do Ferroviário para o Ceará, e depois a gente acaba acompanhando. Porque E o que é legal disso tudo é que quando a gente estava na final, ele mandou mensagem pra gente. Tipo, se eu tô acompanhando. Olha, muito bom. Tô torcendo aqui. Mandou pro isso. Lohan, filho de Ocimar, para avisar a gente que ele tava torcendo. E o legal é que o start dele foi o Araruama, né? Sim, ele veio fazer uma peneira daqui, ele saiu e não ficou mais desempregado. Agora, nesse trabalho todo, peneira, etc e tal, com todas as dificuldades, sem o estádio, sem jogar uma partida oficial dentro do seu município sede, né? A equipe do Araruama, que, aliás, leva as cores da cidade, não apenas o nome, como também as cores da bandeira da cidade. E quando você fala de um time alve-azul, você olha para os 4 grandes da capital, pouca gente percebe isso. Eu sempre falo, gente... Se eu monto um clube de futebol em qualquer município do estado do Rio de Janeiro, eu não vou nunca colocar uniforme parecido com nenhum dos grandes da capital, para evitar qualquer tipo de comparação, para evitar qualquer tipo de até animosidade, porque a pessoa vem morar em Araruama, tá? Aí vai ver o time da cidade, que não é Araruama, um outro clube, digamos, com uniforme, digamos, do Flamengo. Ele vem morar em Araruama, ele senta lá na arquibancada para ver, ele nunca viu o time jogar. Quando o time entra em campo com o uniforme das cores do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Vasco, se ele é outro clube, se ele é Botafogo, por exemplo, dá aquela decepção. E o Araruama não, o Araruama ainda tem isso. O Barra da Tijuca, são o cores uniforme dele é idêntico do Fluminense, o Barra da Tijuca. Então, o que acontece? O torcedor ainda tem a vantagem de ver um clube que joga com cores isentas em relação aos 4 grandes da capital. Eu sou suspeito a falar, mas o uniforme do Araruama é sensacional. Maravilhoso. O escudo ficou espetacular. Cores, eu acho... Na verdade, assim, isso tudo, Fernando, claro que dizer que foi tudo pensado, né? Não é que foi tudo, mas foi muito pensado. Não foi nada aleatório, certamente. Não foi aleatório porque tinha uma base. A base de raciocínio nosso é a seguinte: a gente queria um clube de Araruama, um clube que não pudesse ser levado para lugar nenhum como o Rubro foi. E isso era uma coisa que a gente tinha. Gosto disso. Então a gente falou assim: não, a gente vai fazer um clube, mas de Araruama. Se acontecer uma catástrofe, alguém pegar o clube e levar, ele vai ter que ser Araruama em São Paulo, em Campo Grande, em Bangu. Ele vai ter que explicar para todo mundo porque ele é Araruama. Mas vai ser Araruama onde tiver. Então, a gente foi dentro desse raciocínio, a gente montou o clube, o aniversário do clube é no dia do aniversário da cidade. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. As cores do clube foram baseadas nas cores da bandeira da cidade. Muito bom. O símbolo é arara. E foi tudo buscado. O escudo do clube tem que ser um escudo que remeta a coisas que a pessoa olha e fala assim, Araruama. Então, se você for ver, é a Orla do Centro, é o kitesurf, que tá tudo... Ou seja, é um clube que vende também o nome de Araruama, exato, propaga, totalmente. Difunde o nome exato, da cidade. Tem essa... A gente não tem nenhum, por mais que nós sejamos apaixonados de futebol, não faz nenhum sentido não ser o Araruama, não ser em Araruama, não ser o Araruama. Agora, falando do momento atual do Araruama, que se prepara para estrear no Campeonato Estadual da Série A2, a competição está prevista para começar dia 18 de maio, é isso? 18 de maio. 18 de maio, né? Houve um arbitral que definiu isso, né? 18 de maio. E são 12 equipes, né, das quais o América, a Cabo Frense. Me parece que o jogo de estreia, Thiago, é com a Cabo Frense. Cabo Frense, mando de campo nosso. Rafael Soriano no comando lá da Cabo Frense. Grande amigo, tá lá no Cabo Frense. Gosto muito do Rafael Soriano. Gente boa. Ele estava no Americano, né? Ano passado. No Americano, pô. Recebeu a gente lá, um carinho, um respeito. Eu gosto muito dele, sabe? E quando eu tive com o Sub-20, ele também estava lá observando, muito... educado, muito bacana. Agora, o Araruama já tem definido o local para mandar seus jogos esse ano? Então, a princípio vamos manter Sampaio Corrêa, estádio Lourival Gomes. Continuam nos ajudando.
E é muito legal aquele estádio. Eu gosto muito do estádio do Olivão. Eu acho uma simpatia aquele estádio, sabe? Sempre que eu vou àquele campo, eu falo que, assim, eu já fui em muitos estádios por aí. Eu falo que a entrada ali, a chegada, a atmosfera é um negócio mais maravilhoso, né? Eu já visitei, cara. Parece que até o ar que você respira lá é diferente. Aí, eu não sei se a localização também. Às vezes você está lá assistindo o final de tarde, um jogo, aí vem aqueles parapentes sobrevoando, cara, também. É maravilhoso aquilo lá, cara. Acho muito, muito legal, cara. E assim, as pessoas são muito amigas, a gente se sente em casa lá. Às vezes a gente até fica preocupado de falar tanto, porque a gente não tem estádio, porque a gente não joga em casa, e às vezes a gente fala assim, pô, o pessoal lá uma hora vai ficar chateado com a gente, mas não é, eles entendem. Não, eles exatamente. Que o jogar em casa é muito, não é que a gente não se sinta em casa lá. Pelo contrário, o Araruama jamais teria crescido o que cresceu se não fosse a ajuda deles, se não fosse esse acolhimento deles. Perfeito. Né? A gente chega lá, a água tá lá no local, o gelo tá lá. A gente chega com o seu carrinho. Muitas vezes a gente viaja no ônibus de Sampaio, o motorista Olha do que Sampaio... parceria, isso é uma parceria mesmo. Então, assim, como eu falei que o Araruama não existia se não fosse o radar, do ponto de vista profissional, né, olhando a questão profissional, a gente não existiria se não fosse Sampaio Corrêa, de jeito nenhum. Eles não cobram a gente para jogar, cobram um valor sim, de taxa de administração normal, assim, mas longe de ser como a gente tentou jogar no campo do Boa Vista, e eram taxas muito maiores. Então, assim, e isso, o dinheiro faz diferença, lógico, mas o carinho, o acolhimento, sabe? A gente se sente, a gente chega lá recebido com um sorriso e já está tudo no lugar. E o que vocês precisam? Faltou alguma coisa? É um diferencial mesmo. É um diferencial. Ameniza essa dificuldade de não jogar com a nossa torcida na quantidade que a gente jogaria em casa, né? A gente lotou o Estádio de São Paulo na nossa decisão, né? O que é algo... A decisão de 2022. Isso. 2022. Lotou o estádio. Lotou. Exatamente. Uma prova da força do nome Araruama Futebol Clube já com uma idade tão tenra. Exato. E deixando bem claro que aquele jogo final, a gente não distribuiu o ingresso. Porque a gente colocou uma nota oficial no nosso Instagram, conscientizando o nosso torcedor de que o dinheiro do ingresso da bilheteria é ser o bicho dos nossos jogadores. Olha só que assim iniciativa. Foi. O dinheiro da bilheteria, do jeito que a gente pegou, a gente entregou na mão do capitão do time para fazer, do capitão e do diretor de futebol para dividir. Perfeito. E as pessoas compraram essa ideia de que iam fazer Falando nessa questão financeira agora, como é que é feito o trabalho, como está sendo planejado, Tiago? Eu sei que isso talvez seja mais para o doutor Fernando, a questão da captação, sabe, de recursos, no sentido de colocar produtos à venda, né, produtos alusivos ao clube. Fernando é pessoa perfeito para falar isso. Como eu disse lá no início, o Thiago cuida da parte técnica, atleta, mas ele comissão vai falar técnica. Ele prepara algumas coisas, ele deixa ele falar. Então, o que acontece é que eu sempre tive uma preocupação muito grande em produzir coisas e tentar fazer coisas para gerar algum dinheiro para o clube. E muita gente sabe, mas muita gente não sabe, que até curso de sublimação no Rio eu fui fazer. E eu tenho uma máquina de sublimação no Rio. Eu faço caneca, eu faço sensacional. Camisa. Inclusive, trouxe até uns brindes aqui. Coloca, vamos expor para o pessoal saber de que maneira o torcedor pode contribuir também. Esse escudo foi eu que apliquei aí nas minhas máquinas. E é um presente aí. Tá se revelando, né? Tá se revelando aqui também, doutor Fernando. Olha. Esse trabalho foi eu que fiz também. Torcedor já pode procurar, já pode adquirir? Para procurar. Hoje em dia não tem uma loja oficial. Ainda não tem uma loja, um local para encontrar. Essa loja, mas a gente precisou fechar por aquilo que o Thiago falou. É muito difícil ter um custo fixo, né? Capta legal aqui, se eu mostrar assim? E aí o meu xodó, que eu acho que foi Ficou linda essa camisa aqui. O que eu fiz de melhor até hoje aqui, que é um copo com o escudo do Araruama. E assim, quem me conhece sabe que eu tenho um quartinho na minha casa, onde eu fico lá fazendo, às vezes, até tarde da noite, alguns produtos. Acaba que hoje, como a gente não tem um ponto fixo, acaba servindo muito também para brinde, para parceiros, né? E
Mas a gente está conversando com o pessoal do Open Mall, o Sérgio Pedrosa, que é Correto. um grande amigo que sempre apoiou o clube desde o início, apoiou desde que era uma ideia até a execução, e ele liberou um espaço para a gente colocar um ponto ali, uma barraquinha, algo desse sentido, que vai ser um ponto de venda de produtos do Araruama, e a gente está tentando viabilizando aí a estrutura física. E a gente ajuda na divulgação também, tenho certeza absoluta disso. E a gente tem outra, já que a gente está falando de captação de recursos, né? A gente vai lançar um sócio-torcedor do Araruama, a gente está em fase de formatação, acredito que em 15, 20 dias a gente esteja lançando. E graças a um grande parceiro também da Costa do Sol, e que esse ano vai ser um parceiro nosso, que é o pessoal da Privilégios, né? Correto. Esse ano vai ser parceiro nosso. Schwenk, grande Schwenk, Alexander Schwenk e o Fabinho. Isso, grande amigo Schwenk. Eles vão patrocinar o Araruama e dentro da montagem do patrocínio a gente vai conseguir ter uma quantidade de camisas grande para ser negociadas, e a gente vai fazer um bem bolado com o sócio-torcedor. Vai ser um negócio bom, a gente vai espalhar a marca do Araruama na cidade, vão ver muita gente com a camisa do Araruama aí. Vem novidades boas por aí. A gente vai, quando tiver tudo estruturado, a gente passa e conta com a ajuda da Costa do Sol para divulgar aí, que eu acho que vai ser muito importante para a manutenção do clube, para esses custos básicos, né? O sócio-torcedor é importante para times da primeira divisão, imagina para a gente, né? Meu então, Deus! A gente conta muito que os apaixonados da cidade estejam com a gente, entendeu? Hoje a gente sabe que a cidade ama futebol, sempre amou futebol. Não tenho dúvida. Araruama sempre se caracterizou exatamente por esse amor ao futebol. Cidade que se identifica muito, a afinidade de Araruama com o futebol é um negócio espetacular. Agora, Tiago, 18 de maio, estreia do Araruama diante da Cabo Frense, ou seja, estamos próximos, né? Tá perto. Vamos ter mais uma peneira para esse ano? Não vamos ter peneira? Depois de um tempo primeiro tem que definir comissão técnica ainda. Profissional a gente passou a não fazer mais. Já não faz mais, agora é base mesmo. Só com... A gente observa alguns atletas, né, especificamente, mas aquele peneirão tradicional, já não há mais, social, chega lá de qualquer jeito para a gente observar, não cabe mais, né? Graças a Deus o Araruama está crescendo e isso ainda fica muito... Superou essa fase. Lá para o nosso início, né? Hoje difícil não cabe. Até logística, porque hoje o Araruama é um clube que é muito visado, né? Assim, pelos atletas, como um clube sério, um clube que não tem coisa errada, que faz as coisas, faz um trabalho correto, isso dito pelos próprios jogadores que vêm. Um clube leve, né? Porque há clubes que o atleta recebe um convite para jogar naquele clube e ele já avisa logo para o empresário, não, esse não, porque as informações não são boas. Lá o mês tem 90 dias, etc. e tal. Tem sempre aqueles probleminhas, né, que muitos clubes, e no estado do Rio de Janeiro mesmo, não vou citar aqui por uma questão de ética, mas a gente já viu coisas terríveis acontecendo com o atleta, com um integrante de comissão técnica, né? E quando olha para um clube como o Araruama, a gente vê a diferença. É um clube leve nessa questão. Exato. E aí as peneiras começaram a ficar muito grandes. E começou, a gente não conseguia avaliar direito. Olha que bom! E é o que o Thiago falou. É o problema agradável, eu fiz Thiago. peneira para 140 atletas na época que eu estava no comando do time. 140 atletas. Começou a ficar uma coisa... Quando eu perguntei, porque eu não sei se os jogos do Sub-20 acontecem ainda na preliminar dos jogos principais, né? Porque é 18 de maio. O nosso campeonato, o último, por exemplo, foi paralelo. Jogou profissional, depois começou o campeonato. Correto. Na verdade, o que a federação fez foi até um pedido nosso. A gente pediu para separar o sub-20 do profissional, porque nós temos dificuldade financeira e dificuldade até mesmo de logística, né? Por causa dos estádios e tudo. Então, o que a gente... Antigamente, na época do Thiago, às vezes, né, no mesmo dia a gente jogava o sub-20, porque assim, não jogava no mesmo estádio. Essa que era a dificuldade. Por exemplo, o Maricá. O Maricá não tinha estádio, né, como vai ter agora. Então, o profissional jogava no Alzirão, lá em Itaboraí, e o sub-20 jogava em Maricá, num estádio sem a condição para o profissional, mas liberado para o sub-20.
E aí como é que faz no mesmo dia para você estar 1 da tarde com parte da tua equipe jogando em Maricá e 3 da tarde tem um jogo em Itaboraí? Teve um jogo era muito difícil. em 18 que a gente saiu daqui cedo, fomos para São Cristóvão, jogar com São Cristóvão Sub-20 e a delegação do profissional seguiu para jogar no Olari, na Rua Bariri. Não é fácil. Aí o que aconteceu? Deixou o profissional lá, o ônibus retornou, pegou a gente após a nossa partida, aí voltamos de novo para a Rua Bariri para depois... Foi bom que o segundo tempo foi com a torcida fervorosa. A molecada vai para cima. Tem esse lado bom também. Agora, parece-me que tem mais um fator aí para complicar um pouquinho mais, que é o futebol feminino, uma exigência à parte também. Sempre tem exigência a mais da federação, né? 2 exigências que... Esse ano a exigência a mais é o futebol feminino. E quando a gente subiu para 2, o Sub-17 e o Sub-15 também se tornaram obrigatórios. Isso já era uma realidade que a gente já vinha desde o ano passado. Sim. Com essa realidade. Ano passado a gente terceirizou o Sub-17 e Sub-15 para o Rio de Janeiro, para amigos do Rio de Janeiro, porque a gente não tinha condição de fazer todas as divisões, nem financeira, nem logística, que é aquela questão do CT. Tem a questão logística. E esse ano é algo que muito provavelmente vai acontecer novamente. A gente não, se as coisas não mudarem, se não aparecerem pessoas, empresas dispostas a ajudar a gente, muito provavelmente o Sub-15 e o Sub-17 vão ter que ser terceirizados e a gente vai jogar o Sub-20 e o profissional. Se você está abrindo um canal muito importante, eu queria falar um pouquinho sobre essa captação de recursos, de uma coisa que a gente tem buscado e que tem acontecido, que é o seguinte: a gente conseguiu, junto ao governo do estado, né, aprovar um projeto do nosso clube, o projeto do Araruama, né, para captação de recursos pela lei do ICMS, Lei de Incentivo ao Esporte, via ICMS. Então, as empresas que pagam ICMS, elas podem doar até de 3% a 6% do valor de ICMS para um projeto aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde. E a gente conseguiu aprovar um projeto para o Araruama. Foi uma grande conquista. Só que agora precisa da segunda parte da conquista, que são as empresas. A gente já conseguiu o apoio, né, do grupo Flor da Lagoa, né? Flor da Lagoa. E também da Polate. Mas ainda é insuficiente para que a gente possa preencher toda a capacidade de arrecadação, que isso faria uma diferença absurda. Talvez viabilizasse até o Sub-17 e Sub-15 e o feminino de uma forma mais saudável para a gente, sem tanta dificuldade. Então, assim, é um caminho que a gente buscou justamente sabendo a dificuldade econômica das empresas, mas como envolve, né, impostos, né, que a empresa já vai pagar, né, não é algo a mais, né, a empresa só vai destinar para o projeto. Vai dar um novo destino ao projeto. E o Estado está criando um selo para essas empresas, tipo uma empresa amiga do esporte. E isso, de alguma forma, vai ser importante para as empresas, para que elas possam ter incentivos na área delas, entendeu? Então é algo que tá crescendo bastante e assim a gente fica orgulhoso de conseguir isso, porque assim, é um caminho, né, excelente. E então, outros clubes também serão beneficiados, não é? Sim, não, é só se preparar. Mas é que tá. Por que todo mundo não faz então, se existe esse caminho? É porque tem que ter uma série de certidões negativas. Aí é que está a questão. E graças a Deus o Araruama tem todas. E aí foi um pré-requisito básico. A gente não tem nenhuma restrição financeira, jurídica, nada. E isso foi o que fez a gente conseguir caminhar nessa direção. Então, assim, a gente ficou orgulhoso de caminhar com toda essa dificuldade, né? A gente conseguir se manter íntegro e manter as coisas funcionando de uma forma que a gente possa abrir outras portas. Ô, Thiago, falar eu costumo dizer que no futebol, se bem que tem um outro setor também da nossa vida que é complicado, mas a verdade da manhã pode ser a mentira da tarde, né? Mas o Araruama já tem... que às vezes a pessoa
acaba palavrando com esse ou aquele clube, né? Num dia, no outro dia acertou com outro, recebeu uma proposta melhor. Isso aí todo dia a gente vê isso, não resta dúvida. Mas o Araruama já tem alguns atletas em vista, ou isso fica para mais daqui a algum tempo, ou daqui a alguns dias, quando estivermos mais próximos do início da competição? Em relação ao profissional, não sei como é que vai ficar a transição, né? Porque teve jogador nosso que foi para o Náutico, né? O Náutico de Roraima. Essa parceria voltam a tempo, né? Então, porque parece que teve um atraso no início da competição, mas houve um atraso. O campeonato de Roraima teve um atraso lá esse ano. Ainda adiaram a rodada do fim de semana passado por causa da chuva. Eles iniciaram lá a competição agora, 10 dias. 5 jogadores titulares são daqui de Araruama, né? E ganhamos de 2-0, 2 gols nossos, né? E olha aí, Lúcio Flávio, que era atleta. Indicação sua, Thiago. Era atleta meu, disputou a competição foi seu comigo atleta? no Sub-20. Muito tá bom. Lá, estreou no profissional. E lá o grande rival do Náutico, me parece, o São Raimundo, que é um papa-títulos lá. Que é o próximo jogo, Náutico São Raimundo. Só isso, um clássico lá, só isso. E a nossa rapaziada tá lá. Lá tem o River, tem o Real, tem o Monte Roraima, são as equipes lá. O Monte Roraima é um time novo. O River, o Real e o Monte Roraima são os 3 clubes mais novos. O Monte de Roraima me parece que é o mais novo de todos eles. É verdade. Mas aí tem essa situação de retorno de jogadores importantes, igual o Alan e o Thiaguinho, né? O Thiaguinho é peça fundamental no clube desde o início, né? Tá com os 2 acessos que o clube tem, ele participou, né? É o motor do time. E é um jogador sensacional que precisa muito estar aqui de volta para disputar essa competição. Vai estar, tá palavrado. A não ser que pinte alguma coisa maravilhosa para ele. E a gente tem essa gratidão pelo atleta, né? Isso é muito legal. Ele é uma pessoa maravilhosa, um garoto que sempre esteve com a gente desde o início. Está com seus 27 anos, 28 por aí, não sei o certo. Se pintar alguma coisa boa para ele, a gente naturalmente vai olhar com carinho de liberá-lo, né, da melhor forma possível. A gente até torce para isso. A gente tem jogadores aqui que são muito marcantes para a gente, né? Jogadores que estão há muito tempo com a gente, jogadores da cidade ou da região. O Thiago não é da cidade, é de Araruama, mas é de São Pedro. São Pedro Aldeia, da Baleia, lá da Praia da Baleia. O Thiago é de São Pedro Aldeia. O Thiaguinho, O Thiaguinho, Mas tem uma série de atletas que jogam aqui há alguns anos e que são a base do time, né? E que carregam e se dedicam e que representam mesmo o clube. Aquele cara que você vê que no vestiário fala assim, aqui é Araruama, aqui é minha casa. Isso é muito bom, isso né? Isso é muito legal a gente ver isso. Né? A gente precisa disso. Mas isso parte muito, desculpa estar interrompendo o Fernando, como esses caras gerem o grupo, cara, gerem essa empresa, esse clube, cara, porque eu me lembro bem na época que eu estava como treinador do profissional, principalmente, meu início foi muito complicado e era um ano muito difícil para o clube. A gente, por exemplo, treinava uma vez à noite na orla, fazia um físico e fazia um apronto para o jogo do domingo no sábado de manhã no radar. Ou seja, era muito difícil. Quanta dificuldade, hein? Quanta eles me pediram na época, era vamos lutar para não cair. A nossa briga era para não cair. Ou seja, enxugar ao máximo, né? Foi muito e procurar o melhor resultado possível. Eu acho que a gente jogou o segundo semestre, o campeonato de um ano, e a federação trouxe do segundo semestre para o primeiro semestre do ano seguinte. Então a gente já não tinha condição de jogar 3 meses de campeonato. A gente jogou praticamente 6 meses seguidos. Exato. E aí nesse segundo ano a gente teve que, vai ser do jeito que dá. E esse ano foi muito difícil, né? A gente já sabia do desafio. E era minha estreia no profissional, eu tinha feito um bom trabalho no Sub-20, era minha estreia no profissional. E foi muito difícil, muito difícil. Apesar do time, você via que era um time organizado, um time consciente do que estava fazendo, que lutava muito, mas a gente começou com 3 derrotas. 3 derrotas e todo mundo já estava... E aí, como motivar, rapaziada? Como motivar o grupo com 3 derrotas de cara? O principal foi, principalmente esse cara aqui, falar dentro do vestiário que eu tinha o respaldo da diretoria para trabalhar, para continuar trabalhando. Porque pode passar na cabeça do atleta que, sei lá, o trabalho não está sendo bem feito, apesar dos jogos não mostrarem isso. Eram derrotas sempre muito difíceis para o adversário, né, ganhar da gente. Mas esse cara, principalmente depois da, sei lá, segunda ou terceira derrota, ele entrou no vestiário e falou, o trabalho vai continuar, nada de arrumar bengala para justificar o problema, vai continuar o trabalho, a gente confia no Thiago
e mostrou uma hombridade absurda, né? Qualquer Muito outro bom. clube... Ele lembrou, eu lembro desse dia, foi um jogo ainda que teve requinte de crueldade, né? A gente perdeu com gols 45 no segundo tempo no escanteio. Exatamente. Não tem coisa pior. A gente estava bem, e aí o que acontece? Quando a gente vive dificuldade assim, a gente sem querer te cortar, tudo vira desculpa, né? E aí, mas também a gente treina pouco, mas também, mas se tivesse ganho 3 jogos não tinha problema. E aí achei importante naquele momento a gente, né, firmar o trabalho, e foi assim, a gente deu a volta por cima, terminamos o campeonato bem, dentro das dificuldades. Exatamente. Ou seja, o Araruama prima também pela união, né? A gente pode Sem dúvida, acrescentar o fator união também como algo muito importante. Eles acreditam ao nas longo decisões. de tão pouco tempo o time chegar onde já chegou. Eles acreditam nas decisões, nas escolhas. Ao longo desses 8 anos de existência do Araruama, se a gente fizer um exercício aqui de memória, vamos descobrir que várias equipes com muito mais tempo de atuação no futebol profissional surgiram e já acabaram, foram extintas. Eu não estou falando de encerrou momentaneamente por um determinado período as atividades, não, foram extintas. O Rio Branco, lá de Campos, por exemplo, foi desfiliado. Centenário, um clube que tem uma história fantástica. O time Rosa e o Negro, né? O Heliópolis, por exemplo, o Tomazinho. Só citando alguns, mas são vários clubes. O Rio Branco tem uma história legal, que eu sou muito amigo e admirador do trabalho do Bueira. E meu primeira proximidade que eu tive assim, com um jogo profissional dessas divisões, o Bueira era treinador do Rio Branco. E ele foi jogar contra o Quissamã naquele ano que o Quissamã subiu, foi campeão. Eu fui lá em Quissamã com o Bueira, né? A gente foi trocando várias ideias. Cortez jogava no Quissamã. Cortez jogava nesse time. Jogava. E eu fiquei no vestiário ali, vivi aquela situação, aquilo acendeu uma chama muito legal dentro do meu coração. E eu estava, isso é muito gostoso, foi isso é maravilhoso. Foi bom de falar do Bueira, uma pessoa que a gente respeita muito, que ajudou a gente na primeira crise que a gente teve, né? O Bueira ajudou muito a gente. A única vez que a gente demitiu um treinador, né? O Bueira assumiu o trabalho e levou a gente a uma final de turno com 2 anos de existência. A final do turno foi Araruama e Americano no campo do Araruama e Mesquita no campo do Sampaio. Vamos lá, com 2 anos de existência e sem jogar em Araruama, sem jogar na cidade. Era o nosso segundo campeonato. A gente tinha exato 1 ano e 2 meses de existência, e o Mesquita fazia 100 anos naquele ano. Então era um time de 1 ano e 2 meses contra um time centenário. E a gente perdeu de 2-1 aquela final. Que, se eu não estiver enganado também, eu acho que está afastado. Está afastado também. Ou está na Série D, está bem, ficou pelo caminho. E o Bueira conseguiu pegar um trabalho que ele não começou, levar que é bem mais difícil. O Bueira tem uma história fantástica no futebol, pouca gente reconhece isso. Pô, quem não se lembra quando ele dirigiu o Americano, que ele trouxe o Americano para Araruama, divulgando o nome da cidade de Araruama, treinou aqui na cidade de Araruama. Uma pessoa que tem um carinho muito grande. Foi campeão capixaba no Espírito Santo, né? Uma história fantástica. Ele teve acesso com Tigres, teve alguns acessos. Né? Exatamente. Eu acho que o campeonato que ele conquistou lá no Espírito Santo, acho que foi o acesso, né? Foi na época do Jaguaré. Ele tem uma história muito grande. Foi para a Arábia, rodou bastante, né, cara? Tem uma história sensacional. Um momento difícil de saúde. Exatamente. E a gente torce e reza para que tudo fique bem. E deixar registrado aqui que a gente tem um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande pela história dele, e ele faz parte da história da Araruama. Os grandes desportistas fazem parte certamente dessa história que está sendo construída. Uma inspiração, principalmente, né, para mim, que sou da cidade e assumi o cargo do time, né, profissional da cidade. Com certeza passa pela inspiração que eu tive no Bueira. Basicamente, Thiago, era algo que queria saber de você, principalmente. Trabalhar, o que é mais complicado? Trabalhar com o profissional ou trabalhar com uma base, por exemplo, um sub-20? Tem diferença? Naturalmente tem. Tem diferença, bastante. Assim, depois é na forma de dialogar com o atleta, o que muda nisso tudo? Com o sub-20 você trata os atletas mais como um aluno escolar ali, né? Que se ensina, ainda corrige alguns defeitos técnicos e trata ali às vezes como um filho. Né? Você tem um tratamento, uma lida diferente. Com o profissional, você já não tem aquele tempo todo para ficar ensinando alguns fundamentos. O jogador já tem que estar um pouco mais preparado, né?
tem suas vaidades, né? Já acha que está pronto, já sabe de tudo. Lógico que você passa, você conhece jogadores sensacionais, mas Eu você conhece cansei de aqueles ver a que... questão da autossuficiência no futebol. Exatamente. O atleta achar que o treinador é que está errado, e principalmente quando vem a figura do pai do atleta, o atleta profissional vem a figura do pai e enche a cabeça do atleta. No sub-20 você vai dar 5 ordens, eles vão cumprir todas. Profissional você vai dar 5, 4 vão ser cumpridas, uma o cara vai achar, pô, tô repetindo essa atividade aqui, pô, não tem necessidade, aí já começa a fazer corpo mole, você tem que saber corrigir, entendeu? É bastante diferente. E a gente pega jogadores que, por a gente não ter o sub-15, sub-17, sub-13, a gente pega muitos jogadores de fora, que com formações diferentes, né? Isso, né, atrapalha bastante. Tem aquela questão do, tô só de passagem mesmo, exato, isso, aquilo, não não cria raízes, não cria laços. Você não forma o jogador. E aí o Araruama também sempre teve isso. A gente sempre fez sub-20, os sub-20 nossos, como a gente não tinha sub-17, sub-15, a gente sempre fez o sub-20 com jogadores muito novos. A maioria dos jogadores com 17, 18 anos. Teve sub-20 e jogador de 16. Por quê? Olha. Porque era uma forma de você ainda pegar o jogador e tentar formar. formar. Moldar. Entendeu? Muito bem. Bom, chegamos ao final, né? Deixar aqui a mensagem final do nosso querido Thiago. Thiago, poxa vida, que satisfação. Pô, Fernando, você é um cara que eu tenho uma amizade antiga, que eu admiro muito. Você é um baita profissional aí do rádio. Obrigado. A recíproca verdadeira com relação ao seu trabalho hoje no futebol. Não é porque estou na frente das câmeras, não. Você sabe que a gente tem um carinho, né? E estar participando desse projeto aqui hoje é muito interessante. Eu sou fã desses formatos, eu gosto da comunicação, você sabe. E eu acho que esses podcasts que vem criando, né, vem sendo criado e dominando as mídias sociais é muito interessante. A gente vinha falando antes aqui dos recortes que são feitos depois, é muito legal. E a estrutura de vocês aqui é sensacional. Isso aí é com o nosso mago ali, o Luiz do Vale. Grande profissional, eu conheço ele. E o esporte em campo, espero que fique aí por muitos e muitos anos, principalmente no seu comando. E obrigado por abrir a porta aí do estúdio para a gente estar passando um pouquinho do Araruama. Né? O Fernando acho que conseguiu explanar bem aí a parte das dificuldades, do que a gente precisa. Né, a história do clube, eu falando um pouquinho também da parte de campo, de comissão técnica. Obrigado, espero, né, quem sabe lá na frente, vir aqui falar do nosso acesso à Série A e do time de futebol. Com certeza, se eu não estiver na beira do campo ali com sub-20 ou qualquer divisão, eu vou estar na diretoria, eu vou estar carregando água, eu vou estar ajudando de alguma forma. O Araruama hoje é o meu primeiro time, né, o primeiro time de coração, o segundo agora é o Flamengo. Né? Então, minha vida agora, falando de futebol, vai ser sempre o Araruama. Eu torço muito por esse clube. Isso é engajamento, é integração, tenho certeza absoluta. Doutor Fernando, que satisfação contar com a sua presença aqui com a gente também, dividindo com a gente toda a sua alegria em comandar um clube tão jovem, já com uma história tão bonita. Em apenas 8 anos, o clube já atingir uma posição que atinge dentro do cenário do futebol do nosso estado. E esse ano tem o Campeonato Estadual da A2 e tem também a Copa Rio, que eu costumo dizer que é um caminho light para se chegar ao cenário nacional, porque pode conquistar um espaço para uma Copa do Brasil, para um Campeonato Brasileiro da Série D. Pérolas Negras, por exemplo, que nunca chegou na A2, já disputou, já teve esse gostinho. O Itaboraí, idem. Então, o Copa Rio a gente visa muito. Esse ano a gente não vai disputar a Copa Rio, infelizmente, porque a gente terminou uma ou duas posições abaixo da sim. classificação. Teve isso também, porque é de acordo com a classificação do ano anterior. O Thiago conseguiu classificar a gente para a OPG do Sub-20, que é uma competição muito vista, muito desejada, onde a gente joga contra os grandes, né? Então, graças ao trabalho maravilhoso dele, a gente conseguiu se classificar. E queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando. A gente tem assunto com uns 10 podcasts, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Futebol, se a gente começar a conversar e dizer que a gente, na Araruama, se sente muito lisonjeado, o clube Araruama se sente lisonjeado pelo apoio que você sempre deu a gente, te agradecer, você é uma referência pra gente, você Obrigado. É a voz do esporte de Araruama, né? Então a gente quer sempre estar perto de pessoas como você que torcem e que se dedicam
como você já foi lá narrar jogos nossos, né? Sim, como a nossa acompanhando lá. A nossa estreia no passado na Série A2, que era um marco. Maravilhoso. E a gente fez questão, e você também, de estar lá, entendendo as nossas dificuldades logísticas e de todo tipo. Então, assim, são de pessoas igual a você, são de instituições como a Costa do Sol, que a gente precisa, que fomentem o esporte. O esporte, ele dá uma resposta maravilhosa social, ele dá uma resposta maravilhosa econômica para a cidade, de visibilidade. Se todo mundo conseguisse encarar o futebol, o esporte em si, mas nesse caso a gente está falando do futebol, com toda a amplitude que isso tem, que o futebol tem, a cidade de Araruama tem muito a ganhar, entendeu? E eu espero daqui a 15 anos passar ou 10, ou 20, ou 5, quem sabe, a gente nunca sabe, passar o bastão, ficar lá no cantinho da arquibancada, do estádio Mário Castanho, que não se faça a covardia de trocar o nome do estádio Mário Castanho, que é um símbolo da cidade. Eu espero que isso seja revisto. Eu, como desportista, eu espero que seja revisto. Eu não imagino o estádio do Maracanã não ser Mário Filho. Eu não imagino que o estádio de Araruama não vai ser Mário Castanho. Eu comungo desse pensamento. Eu espero daqui a uns anos estar sentado lá no cantinho, né, com o Thiago, o Semar do lado lá, a gente velhinho reclamando do jogo e passar o velhinho ranzinza, né, que nossos filhos possam tocar e que a gente saber que deu um pontapé inicial com muita dificuldade, mas que a coisa andou e que se tornou algo que a gente até daqui a uns anos se pergunta, mas como é que isso aconteceu? Como é que isso é tão grande? Não é possível que começou tão pequeno, mas começou... Eu acredito piamente nisso. Tá legal, obrigado por tudo. Gente, tivemos hoje, então, o prazer de contar com a visita do Dr. Fernando Capitão Mor, do Thiago Jardim, integrantes do Araruama Futebol Clube. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima edição do nosso Esporte em Campo.